Revolução informal. 4. Revolução. 4. Revolução informacional. Sabendo do conceito de globalização no qual estamos inseridos, podemos compreender que o celular é um dos instrumentos que representam essa globalização na atualidade. São muitos exemplos, mas tomemo-lo para redefinir a revolução da informação para todos nós. Em apenas um clique podemos conectar com o mundo inteiro. Não é fascinante? Claro, Vadigai. Perante ao que possuímos em nossas mãos e o que visualizamos cotidianamente, estamos vivenciando uma revolução informacional através da internet, e que é a estrela maior da nossa revolução. Podemos dar a impressão que vivemos em uma aldeia global. Eita porra! Sabemos que na atualidade, qualquer momento, receber informações da mais variados pontos do mundo. As informações circulam de maneira veloz, tendo assim a sensação de estarmos no momento que ocorreu determinada situação ou fato. A internet, a super rede mundial de computadores, é uma das estrelas principais dessa fase da evolução informacional, pois interliga milhões de computadores, ou melhor, usuários, ao imenso crescente banco de informações, permitindo-lhes navegar pelo mundo por meio do microcomputador. As informações disponíveis devem ser respeito a praticamente todos os temas, interesse que fascinante de mais pessoas. Acrescenta que a informação, o menor acesso, no entanto, às novas tecnologias da informação e os diferentes meios de comunicação, por exemplo, o rádio, o jornal, a revista, a televisão, o computador, o telefone, o fax e outros, estão presentes nos espaços sociais incorporados no cotidiano das pessoas, de maneira que modifica os hábitos, costumes e necessidades. Outro exemplo é que nós estamos vivenciando, são as tecnologias utilizadas para os nossos estudos. Exemplo, ambiente virtual da aprendizagem, DeviantArt, onde podemos conversar, tirar dúvidas, vistas as disciplinas objetivas de aprendizagem. As informações por fibras óticas, satélites, etc., criando assim redes de informações online, comunicação instantânea, que conseguem juntar o texto e o som e imagem. Frente a isso, Líbero Oliveira Torres nos apresenta que
envolvem ainda a revolução informacional, surgem de nova linguagem, uma vez que circulam o surgimento de nova linguagem comunicacional, uma vez que circulam as informações, termos como realidade virtual, ciberespaço, hipermídia, correio eletrônico, Orkut, Facebook, Twitter e outros, expressando novas realidades, possibilidades informacionais. Já é comum também a utilização de linguagem digital, sobretudo entre jovens, para expressar sentimentos e situações da vida. Os diferentes mecanismos de informações digitais, comunicação instantânea de caso, de acesso informacional, de pesquisas e de ligação de matéria, sempre atualizações qualificadas. As novas possibilidades, entretanto, de educação, TV educativa, educação à distância, vídeo, softwares, etc. O acúmulo de informações e estas infindáveis condições de armazenamento. Observe que essas características denotam a necessidade de cada indivíduo buscar seus conhecimentos para a melhoria de sua vida profissional, pessoal, mas também da abertura para a exclusão social. Dessas características não oferecem bem o desenvolvimento. Conforme Liberatoshi, a globalização é uma palavra que está na moda. No entanto, diferentemente de uma moda passageira, ela parece ter vindo para ficar. Tem sido usada para designar uma gama de fatores econômicos, sociais, políticos, culturais que expressam o espírito, etapa de desenvolvimento do capitalismo, que expressa o espírito da etapa do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente. Trata-se, portanto, de uma palavra difícil conceituação em razão da amplitude e a complexidade da realidade que tenta definir. Cabe ressaltar que essa revolução informacional está em nosso meio e não sairá dele, pois com a globalização está sendo construída através desses materiais, de serviços, saberes, habilidades. Estas construções determinam o nível de desenvolvimento, de monopolização do pensamento. Cada tanto faz-se a necessidade de uma verificação nas informações que circulam no espaço, pois estas conformações libânicas exercem papel de entretenimento e doutrinação das massas. É isso que precisamos cuidar, pois a globalização e a tecnologia são de extrema necessidade.
acaba de ressaltar a revolução. É isso que precisamos cuidar, pois a globalização e tecnologias são de extrema necessidade, possuem muita importância, mas elas podem criar uma cultura de massa empodrecida de conteúdo. A mesma revolução informacional que determina uma evolução pode trazer elementos que tornam o indivíduo mero captador de ideias, assim acabando sendo doutrinados por elas. Aí, caralho, pra estudar, né, porra? A informação das novas tecnologias impõe um desafio potencial contraditórias libertadoras da evolução informacional, bem como as condições de estratégia de luta democratização da informação no contexto de uma sociedade cada vez mais globalizada. Como esta revolução informacional pode determinar os nossos modelos de educação? Esta pergunta é pertinente, pois, conforme o Galvão Filho Miranda, 2012, diz, existe uma tensão entre as possibilidades oferecidas pela tecnologia, entre parênteses, elas próprias em mutação constante, fecha parênteses. Essas condições têm aplicação no sistema social, educacional e os modos de gestão devem abrir o espaço à tecnologia a um determinado nível de desempenho. Frente ao exposto, podemos determinar que as tecnologias na educação auxiliar em uma dimensão maior de várias pessoas em suas faixas etárias, organização de forma de ensino médio EAD, educação à distância, que determina o local no momento desejado, a utilização de ricas imagens de visualizações sobre qualquer temática desenvolvida, o estudo voltando a competências do acadêmico pode ir em busca do conhecimento, fácil acesso a informações, dentre outros fatores que utilizam o ensino-aprendizagem. Porra, meu pé! Observa-se, assim, que esta evolução informacional determinada à sociedade, a necessidade da educação, pode continuar buscando as estratégias para tornar o sistema de ensino cada vez mais democrático e integrado. Cabe ressaltar que aqui o papel do professor, nesse caso, evolutivo das nossas tecnologias, portanto, vamos apresentar você, Curicu, um retorno do artigo... Porra, minha perna! Novas tecnologias e desafios atuais para a prática do docente. Novas tecnologias, desafios e suas implicações no ambiente escolar na prática docente. Introduz nos recursos da tecnologia no ambiente escolar. Não se restringe apenas à utilização de determinados equipamentos e produtos. Essa evolução tecnológica e sua chegada à utilização do trabalho docente veio construir na alteração de comportamentos, a utilização desses recursos e tecnologias sem o devido preparo do docente. Para sua introdução na prática diária de suas aulas, devido das escolas, veio ocorrer um choque cultural e uma resistência da maior parte dos docentes
em suas aplicações, ocorrendo assim um aceleramento da crise de identidade dos professores. Para Esteve, 1999, a situação dos professores diante as mudanças ocorrem na escola é comparável a um grupo de atores que se trazem de vestimenta em determinado tempo, sem nenhuma fala, sem nenhum aviso anterior, mudam os cenários e as falas. Quando Esteves apresenta a mudança repentina no cenário desses grupos, ocorre na prática diária dos professores, ao serem introduzidos nas escolas recursos tecnológicos para serem utilizados pelos docentes, antes mesmo do sistema educacional promover um curso de aperfeiçoamento profissional para utilizarmos desses recursos tecnológicos na pedagogia. O professor não deixa de ter importância no desenvolvimento do seu papel como mediador de aprendizagem. Devido à inserção de novas tecnologias no ambiente da escola, mas ao contrário, podemos ser elemento principal dessa sociedade que utiliza cada vez mais as novas tecnologias como recurso didático, promovendo o enriquecimento das práticas educativas. Sendo assim, segundo Sacristã, 1990, a prática educativa não começa do zero. Quem quiser modificá-la tem que acompanhar o processo em andamento. A inovação é mais do que a ocorrência da trajetória. A renovação na prática do docente pode ser constatada pelo uso puro e simples dos recursos e tecnologias. Em seu cotidiano, pode a partir do momento em que seus equipamentos modificaram de forma significativa o olhar do professor diante a prática, as suas concepções, a área de educação, os modelos de ensino de aprendizagem. O professor é responsável pela modelação e prática da mesma, mas esta interseção diferente dos contextos. Com o aparecimento dos computadores e a internet, essa inserção nos ambientes escolares tornou-se possível a entrada desses novos recursos tecnológicos. A vida escolar, visto que antes desse aparecimento era inviável a instalação de um computador no ambiente escolar pelo seu tamanho e custo. Naquela época também era foda, né? Não tinha porra nenhuma. A maioria das tecnologias utilizadas para auxiliar o processo educativo, não só o computador e a internet, como os outros recursos que foram introduzidos na prática do docente em salas de aula, movimentando a educação, provocando novas mediações e abordagem do professor. Entendimento do docente. E o conhecimento é vinculado à utilização por parte do professor no trabalho em classes de mídia e ferramentas computacionais contribui para a consolidação do processo do ensino médio de aprendizagem. Em seus recursos, quando se utilizam bem, provoca alterações no comportamento do docente e discentes, contribuindo para a ampliação na maior aprofundamento do conteúdo. Segundo a Lava 2002, a mudança provoca o desenvolvimento de tecnologias educacionais e altera de forma profunda como o modo do aluno aprende. Essa mudança será possível se o educador se proporcionar a tais recursos, tecnologias tornando significativas e verdadeiramente importantes. Entre tantas possibilidades de modificação da prática pedagógica, promovem dinamização do ensino médio e aprendizagem, mas não basta a utilização, é necessário saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida para alcançar o sucesso de ensino e aprendizagem.
refletindo sobre práticas docentes. Na atualidade, nada garante que um bom desempenho da prática do docente e os professores não superem suas crenças e dedicarem ao fazer pedagógico, que levam discente ao experimentar o comportamento de objetivos de ensino. Essas crenças não são adquiridas onde mesmo para se tornarem os professores ainda como alunos, visões pessoais, emocionais que se articulam como um sistema hierárquico de filtragem sobre o que é o verdadeiro ensino médio da aprendizagem. As convicções se fortalecem com o momento e medida que as experiências se cristalizam naquilo com bom êxito. Com frequência, portanto, o docente, ao assumir a docência, traz consigo elementos onde cria a condição de interferir na sua prática. Os atos são princípios gerados de práticas distintas. Logo, compreende-se que existe subentendida na docência uma proporção silenciosa à ação pedagógica por vez quando interage com os professores. Porque desenvolver uma prática dessa maneira pode, ao enfrentar determinadas situações, agirem de forma geralmente resposta está relacionada às crenças daquele profissional. Essa realidade, segundo o autor, constrói o espaço social, essa realidade invisível que não pode mostrar e tocar, e organiza nas formas representações dos agentes. Portanto, por essa razão, é muito difícil modificar o conteúdo da prática pedagógica dos docentes. A reflexão sobre o trabalho e desenvolvimento da prática diária pelos professores possibilita análise e convicções dos docentes. Assim, define pela prática de ensino médio a identidade docente construída com objetivos educativos de autonomia profissional. Refletindo acerca dessa questão, Sacristã, 1999, afirma que a prática educativa não é uma ação derivada de um conhecimento prévio, como acontece em certas engenharias modernas, mas sim da atividade que gera cultura intelectual e um parcelamento paralelo com as existências. Essa ótica entende que o docente, ao desenvolver sua prática, pensa, reflete sobre o seu trabalho e que confronta os problemas de sala de aula, utilizando-se os conhecimentos adquiridos reelaborados de forma criativa no enfrentamento dos problemas que surgem na sala de aula. Segundo Aze, o professor da heterogeneidade do seu trabalho está sempre diante de situações complexas. As atuais devem encontrar respostas repetidas ou repetitivas ou criativas, dependem da sua capacidade e habilidade de literatura da realidade. Também do contexto, pois sabem facilitar a dificuldade da prática. A prática docente, conforme expondo, constitui fonte de situações complexas, na qual o docente decorre de sua jornada diária, encontra-se face a face com problemas, com dificuldades crescentes e dos discentes referentes à apropriação, produção do conhecimento. No
decorrer da prática diária da sala de aula, surgem vários problemas que podem levar o docente a refletir acerca, refazendo com que os profissionais busquem alternativas para solucionar tais problemas e respondem exigências. Nesse aspecto, sacristão, o ofício de quem ensina consiste na disponibilidade determinadas pela situação de esquema práticos para produzir a ação do autor, ressalta na jornada escolar, professores. Com a leitura desse artigo, podemos determinar que na educação, o professor, independente do surgimento das novas tecnologias, NTICs, mantém-se presente nesse processo. E cabe-se ele a registrar o aberto e essas possibilidades utiliza-se para ela o desenvolvimento desses trabalhos. Com isso, partiremos deste momento para um artigo que mencionou como a prática educacional passará a ser vista com as tecnologias educacionais que estão atreladas aos níveis de modalidade dos nossos países.